Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui quem fala é Gabriel José e eu vou apresentar hoje a minha videoaula que foi contemplada pelo PROAC para eu estar contando para vocês como desenvolver ideias de algum projeto que você tem em mente. Então, às vezes você tem um projeto em mente, mas não sabe como desenvolver essa ideia. Então, quero convidar vocês para essa videoaula, que para mim está sendo uma gratidão, tá podendo realizá-la. Primeiramente, vou contar para vocês quem eu sou, o que eu estudei e o que eu ando fazendo aí nos últimos 10 anos. Eu sou Gabriel José, eu também sou conhecido como Gabitopia. Sou uma pessoa trans não binária, isso significa que eu não sou nem homem, nem mulher. E esse é um tema para uma outra videoaula. Eu sou formado em jornalismo, me formei em 2012, na turma de 2012. E em 2013 eu vim para Santos, para a Baixada Santista, porque eu sempre quis, terminar a faculdade e morar na praia. Arrumei um trabalho numa ONG enquanto comunicadora, enquanto jornalista, e comecei a atuar no que eu tinha estudado. Então eu estudei comunicação social com habilitação em jornalismo, estudei naquela época, fiz um TCC de um plano de comunicação, então envolvia bastante marketing, vendas, pensar resolução de problemas corporativos a princípio, E nessa minha caminhada, quando eu acabei o meu TCC, eu já fui procurando em vagas de comunicação em empresas de marketing, empresas de comunicação e também ONGs, que eu sempre gostei de atuar em causas. Desde criança que eu aprendi a escrever, eu me lembro de escrever muito, em cadernos, agendas, e sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Na época da escola, desenvolvi um pouco essa habilidade, tive algumas dicas. Na faculdade, estudei jornalismo, comunicação, muito pela minha questão de gostar de escrever. E eu, sendo sempre uma pessoa escritora, minha primeira arte era a escrita, sempre foi a comunicação, a minha arte, eu sempre me vi também como artista. E eu escrevia poesias, contos, eu escrevia crônicas e poesias e poemas. Até que em 2016 eu comecei a fazer rap, porque eu comecei a musicar minhas poesias. Eu já gostava do ritmo, do estilo musical, e eu pensei, puxa vida, acho que essa minha poesia pode virar um rap. E também um processo de autodescobrimento, autoconhecimento. Resolvi fazer rap. Veio a pandemia e a Lei Aldir Blanc. Aqui na minha cidade de Praia Grande, cada artista, pessoa física, poderia se inscrever em 2 editais diferentes, com 2 projetos em cada. Então, um total de 4 projetos poderiam ser inscritos por artista. Eu, felizmente, e com muita satisfação, fui aprovado nos 4. E eu me inscrevi em 2 editais, de música e de literatura. Enquanto música, eu fiz uma live show, uma videoaula também sobre produção musical, E no edital de literatura, eu fui contemplado com a produção de um livro, de um e-book, e a produção do Sarau do Caos. Então, em 2021, eu trabalhei intensamente nos 4 projetos da Lei Aldir Blanc, do qual eu fui contemplado. Então, eu queria contar para vocês um pouquinho como foi desenvolver as ideias dos projetos da Aldir Blanc. Como eu falei para vocês, eu entrei em 4 projetos, sendo eles de 2 editais, Um projeto principal e um projeto secundário de 2 editais. Foi assim na cidade de Praia Grande, não sei como foi aí na cidade de vocês, mas na cidade de Praia Grande, onde eu moro há 4 anos quase, foi assim que foi. Quando eu já sabia que ia ter os editais, eu já sabia que eu precisaria ter algum projeto, para ser contemplado enquanto produtor cultural. Então eu decidi fazer meu livro, Eu não usei esse processo do Canva para fazer os projetos da Aldir Blanc, mas o que eu tinha em mente era, além de desenvolver o produto final, ou seja, o livro, ou no caso o e-book, o que eu poderia oferecer mais para o meu público. Então foi quando surgiu a ideia de fazer um zine
Esse zine aqui que você pode conferir, a gente vai falar um pouco mais dele durante a aula. Esse é o zine final, a gente vai usar de estudo de caso. Comecei a pensar que de repente um livro seria muito caro para editar, para imprimir, na verdade. E então eu pensei, pode ser um e-book e aí o zine pode ser a experiência física, né? Na minha construção da ideia, no desenvolvimento das minhas ideias para o show, foi mais ou menos o mesmo princípio. Além do produto final, show, Gabi Topia cantando, o que eu poderia mais oferecer? Então, nessa produção, eu pensei em colocar uma amiga minha como convidada para fazer uma performance que não tinha nada a ver com o meu repertório, né? Que foi uma performance que ela trouxe. O show está disponível também nesse mesmo canal do YouTube. Chamei uma amiga minha também para fazer uma coreografia que ela já tinha desenvolvido para o projeto dela, para dançar no palco comigo enquanto eu cantava de outra música. Eu pensei em mudar algumas coisas na minha música, para adicionar alguma coisa, fazer uma mudança. Eu trouxe uma música inédita, por exemplo, que eu ainda não tinha lançado para esse show. Então eu fui pensando em o que eu poderia oferecer a mais para o meu público. Eu também pensei, né, para agregar ainda mais a ideia da live show, também fazer tradução em Libras. Então a gente conversou com uma tradutora de Libras e ela e uma amiga dela se disponibilizaram a fazer esse trabalho. Então eu fui pensando em várias coisas que poderiam agregar, né? Como eu falei, no momento eu não usei essa metodologia, mas a partir do momento em que eu conheci essa metodologia, eu já comecei a aplicar ela de uma forma muito natural. Então nem sempre eu faço quadro por quadro, mas eu sempre tenho esses quadros em mente. É muito comum no começo de qualquer projeto que eu faça, eu comece a mapear nesse sentido aqui, tá? Minha prioridade eram os dois projetos principais, então eu fiz os projetos. Quando eu escrevi os projetos principais, eu ainda não sabia como ia ser o edital, então eu fiz um projeto, um esqueleto. Depois, quando a gente recebeu o edital, né, que foi aberto, eu li e aí eu consegui encaixar e fazer as alterações de acordo com o orçamento. No ano passado, então, eu me inscrevi para fazer essa aula, né, essa videoaula. Então, eu tive que inscrever e agora estou executando a videoaula. E esse ano também me inscrevi em outros projetos, fui contemplado num projeto que vai ser executado ano que vem. Então, a roda está girando e eu gostaria de convidar vocês agora para conhecer um pouco mais sobre a metodologia que eu vim apresentar para vocês. Eu vou deixar uma foto passando aqui desse quadro que está aqui atrás. Primeiro eu vou tirar a foto desse quadro que está passando aqui atrás, sem nada, para vocês verem como ele está agora. Hoje, para nossa aula, eu trouxe aqui o exemplo do meu zine que eu lancei na Lei Aldir Blanc do edital de literatura e que veio junto com o e-book. Então eu lancei uma obra completa, um e-book, um livro virtual, né, um PDF, que inclusive vocês podem acessar. E junto com esse projeto, com o projeto digital, também tinha a experiência do zine. Então eu trouxe o zine para apresentar para vocês e para a gente desenvolver a ideia do zine, tá bom? Como exemplo, o estudo de caso. Então vou estar mostrando para vocês o Canvas, modelo de negócios, tá? Não confundir com o Canva, aplicativo. Então ele é dividido em 9 partes. Essas 9 partes a gente vai estar mapeando as nossas ideias, tá bom? Eu vou estar preenchendo com vocês, juntamente com vocês, sobre o zine que eu tinha comentado, mas por enquanto eu vou apresentar para vocês parte por parte, tá legal? Ó, 9 partes, então são 9 quadros. Esse quadro aqui é o de proposta de valor. Então, aqui vai estar o zine que a gente vai trabalhar e parte por parte a gente vai preenchendo sobre a proposta de valor do zine que a gente vai usar como caso, né, como estudo de caso. Depois a gente vai falar sobre o público-alvo, que é o segmento de clientes do quadro. Depois a gente passa para os canais de distribuições e depois os canais de relacionamento. Essa é a parte da direita, né, para quem vê.
E aqui na parte da esquerda, do outro lado, vai ter as nossas parcerias-chave mapeadas. Depois a gente vai ter todos os nossos recursos necessários mapeados. Depois a gente vai ter as nossas atividades diárias frequentes também mapeadas. E embaixo, que é a parte da grana, a parte do dinheiro e dos recursos monetários, que são as saídas e as entradas, tá bom? Isso tudo a gente vai conseguir mapear as nossas ideias, tá legal? E aí a gente vai fazer aí uma conversa agora sobre o zine que eu lancei em 2021 pela Lei Aldir Blanc. Então agora a gente vai fazer um estudo de caso desse zine, como se ele não tivesse sido contemplado pela Aldir Blanc, como se fosse um zine que eu quisesse desenvolver de forma independente ou submeter ele a um novo edital, tá bom? Então vamos lá, vou até colocar meu óculos aqui, porque agora a gente vai falar sobre cada parte da metodologia, certo? Então vamos lá, ó. Então, tudo começou quando eu tive uma ideia. Tive uma ideia de fazer algum tipo de publicação, arte, não sabia ainda que tipo de arte seria, mas seria para incentivar as pessoas a respirar. Então, eu escrevi um textinho, falei um pouco sobre isso, e agora eu quero pensar, junto com você, o que esse texto vai se transformar. Então, o que eu quero trazer no nosso primeiro item do mapa aqui, do Canvas, modelo de negócio, é a proposta de valor. Então, eu quero trazer para o meu público, falar sobre o autocontrole. Falar de uma forma simples, sem julgamento, do autocontrole. Na metodologia do Canvas, eles sugerem de usar o post-it, mas eu não sei se é porque o meu post-it é velho, ele não gruda muito bem não, vou falar pra você. Então eu já vou colocar com uma fita crepe aqui, e uma proposta de valor que eu tenho é falar de forma simples sobre autocontrole e respiração. Então eu vou colocar aqui na proposta de valor, certo? Outra coisa que eu trago de proposta de valor é fazer as pessoas respirarem, porque uma das técnicas de autocontrole pode ser a respiração. Eu trago a proposta de não entre em pânico, respire. Então, eu quero impactar as pessoas sobre a respiração. Então, como eu posso fazer isso? Então, eu posso entregar uma publicação, um folheto, um flyer. Eu estou pensando aqui, estou desenvolvendo a minha ideia a partir dos meus repertórios. O que eu tenho de repertório de conhecimento? Por exemplo, zine. Vou colocar para vocês umas imagens aí. Então, vou criar uma publicação, uma arte visual em formato de zine. Poderia ser um panfleto, poderia ser um flyer, poderia ser uma revista, magazine, né, zine, poderia ser uma arte digital, mas eu quero fazer um zine dentro da minha proposta. Acho que eu vou entregar legal um projeto com zine. Então, no fim das contas, vai ser um zine, vai ser uma experiência física e não apenas digital. Então, isso já está levando a gente a pensar o que a gente vai entregar. Então, agora a gente pode pensar, desenvolver a ideia de para quem que eu vou entregar. Eu gostaria muito de falar sobre respiração, autocontrole para o meu próprio filho, que tem 4 anos. Então, pessoas como o meu filho, que tem 4 anos. E a partir de como que eu vou impactar uma criança de 4 anos? Falando com essa criança diretamente? Não, mas através dos pais e responsáveis por essa pessoa, né? Um padrinho, uma madrinha, um tio, uma tia. Então, crianças, né? Como o meu filho, eu escrevi ali meu filho para ter uma referência. E também outro segmento de clientes, no caso o meu público, vai ser adolescentes que frequentam batalhas de rap, eventos de hip hop, porque eu acredito que essa cultura especificamente tem bastante público que pensa no desenvolvimento pessoal, que pensa em tá fazendo coisas criativas, pessoas que gostam de frequentar os lugares para ouvir um rap, às vezes de consciência, então refletir sobre os assuntos. Então eu acredito que
nesses locais existe o público que pode ser impactado pelo meu zine, pelo roteiro que eu tenho. Eu posso colocar um terceiro que é tipo assim, por exemplo, pessoas, jovens adultos que gostam de frequentar eventos de hip hop. E aí a gente coloca também mais um público. Jovens adultos até uns 29, 30 anos, não é mesmo? Também podem se beneficiar do meu zine. Então a gente já tem algumas ideias sobre o que a gente quer entregar para o público e quem é esse público. Agora a gente vai falar sobre os possíveis canais de entrega, que é esse terceiro bloco aqui. Os canais de entrega. Uma publicação de zine, como pode ser entregue? Uma publicação de zine, como pode ser entregue? Pelo correio, pelas batalhas e eventos ao vivo e também de maneira digital. A pessoa pode receber o zine, imprimir e fazer a dobra para se tornar uma revistinha. Então eu vou colocar ali nos canais aqui, estou mapeando. A gente pode ver que depois que a gente tiver mais para frente, a gente pode lembrar de alguma coisa para trás. Isso não tem problema, tá? É importante que a gente sempre vá mantendo aqui grudadinho e a fita crepe é muito bom, tá? É uma dica legal. E a gente tá aqui, ó, vendo. Então, a proposta de valor vai ser entregue para o público a partir desses itens que a gente listou aqui. Aqui, batalhas e eventos, eu vou escrever pessoalmente, porque eventualmente eu posso até marcar com uma pessoa para me encontrar e entregar o meu zine, certo? Agora a gente vai passar para a parte dos relacionamentos. Quais canais de comunicação que a gente vai manter relacionamento? De que forma a gente vai manter relacionamento com o nosso público? Então tá aqui, ó. Eu coloquei um post-it para todas as redes sociais, por exemplo, Instagram, Face, WhatsApp e até mesmo correio, devido a gente já ter falado que vai ser uma forma de entrega dos zines, e também pessoalmente nos mesmos eventos de batalhas, de hip hop que a gente tinha falado anteriormente, né? E também a gente pode depois pensar outras formas de chegar até o nosso público e também de se relacionar com eles depois que o zine já foi entregue. O quadro tá assim, ó, gente. Proposta de valor, público, canais de distribuição e relacionamento. Então agora a gente vai falar sobre as outras partes, que é da parte esquerda para você que tá vendo, tá? Parceiros, recursos e atividades chaves. Num primeiro momento, então, a gente vai pensar em quem vai ajudar a gente nesse processo. Bom, então, eu sou Gabi Topia, eu faço parte do Coletivo Caos, então eu tenho certeza absoluta que um dos meus parceiros é o Caos, é o Coletivo Caos, é a Coletiva Caos. Então, nas minhas parcerias chaves, eu vou colocar, por exemplo, o coletivo que eu faço parte, tá? Outra parceria-chave que eu preciso é uma pessoa que vai fazer o design de todo o material. A pessoa que vai ilustrar a minha ideia, enquanto a ideia lá da respiração. Então, uma pessoa que seja design, não ainda com nome, mas já é bom, muito bom, inclusive, já ir pensando em nomes. A mesma coisa para a impressão dos materiais. É importante ter essa parceria, mesmo que seja para ter desconto, mesmo que não seja para ser uma coisa gratuita. Até mesmo todos os profissionais envolvidos, né? É importante a gente remunerar. Então, para impressões de materiais, eu também vou ter uma parceria. E também é bom nomear. Então, é assim que a gente vai desenvolvendo ideias, pensando aí em quem poderia ser essas pessoas, né? E aí, por último, os patrocinadores, que também pode ser parceria, não é mesmo? Pensar nas parcerias para patrocinar. De repente, uma livraria poderia ser um parceiro
Então é bom a gente ter também no nosso repertório esses nomes, né? Então a gente vai desenvolvendo as ideias dessa maneira, nomeando cada participante potencial ou confirmado no seu projeto. Agora a gente precisa pensar quais recursos que a gente vai precisar para realização desse projeto. Então eu vou lá, pesquiso nas minhas referências, vou atrás de informações, vejo vídeo no YouTube, faço pesquisa no Google e, bom, chego à conclusão de que eu vou fazer um zine com esse tipo de dobradura, que é um tipo de um livrinho. Tá vendo? Então eu vi na internet que se eu pegasse uma folha sulfite e dobrasse assim, cortasse assim, eu vou ter um zine. Então eu vou precisar de 200 impressões em folha sulfite. Isso daqui a gente pode chamar de protótipo. Pra gente ter a distribuição do zine, vamos colocar 200 impressões, porque a gente vai ter 200 zines. Aí também a gente vai precisar então de um estilete ou de uma tesoura, né? Acho que estilete é melhor para colocar no nosso mapa, para cortar aqui. E a gente também vai precisar de dobrar algum recurso para dobrar 200 zines. Será que só eu que vou dobrar esses zines ou será que eu vou ter meus parceiros para dobrar comigo? Mas eu vou precisar de mão de obra, então eu vou colocar ali que eu vou precisar de mão de obra, é um recurso humano para dobrar 200 zines. Pode ser que seja só eu, pode ser que tenha parceiros. Eu também vou oferecer para o meu público brindes, pelo menos nas primeiras 200 pessoas que receberem o meu zine, vão receber também um adesivo e um marcador de página, porque tem a ver com literatura, marcador de página, livro, publicação, tudo tem a ver, não é mesmo? Na hora da edição, eu percebi que 200 brindes era muito. Então, eu fiz um orçamento para 50 brindes, junto com os 50 primeiros zines que eu vou estar distribuindo. E aí eu percebi também, falando aqui que eu vou entregar por correio, que eu vou precisar ter envelope para enviar para correio, certo? A gente tem mais antes de chegar na grana, mais um quadro de atividade-chave. O que isso significa? A gente pode até usar isso como uma lista, assim, de tarefas feitas, né? Então, a gente vai marcando tudo que já está feito. Então, por exemplo, a gente já tem aqui o roteiro, que é a ideia inicial, né? Falar sobre respiração, autocontrole. A gente vai precisar enviar a ideia, então o protótipo, a gente pode fazer aqui, escrever o roteirinho, tudo, para mandar para designer. A gente vai precisar que ela execute a arte, e a gente vai precisar também passar por um momento de aprovação, de ajustes, e aí a aprovação final, a impressão que vai ser mandado vai ser também mandado para um outro prestador de serviço, a dobra, que é a mão de obra, são atividades chaves que a gente vai estar fazendo. E também a entrega. E agora, para finalizar, vamos falar sobre esses últimos 2 blocos do Canvas modelo de negócio, que é as entradas e saídas de grana. Então, para facilitar, eu vou falar assim para vocês. As entradas todo o dinheiro que vai entrar para você poder usar nesse projeto, né? Para você poder, nessa ideia. E aí eu coloquei o PROAC porque é um exemplo prático aí de uma entrada. Agora você também pode pensar em patrocinadores, outros recursos, né? Monetários, de onde vai vir a grana. E as saídas é tudo que você vai gastar. Então, eu vou mostrar uma planilha para vocês depois. E o que isso significa? Essa planilha vai ser de onde? Ela vai ser de tudo que a gente falou. Quanto vai gastar o estilete, quanto vai gastar o envelope, quanto vai gastar de brinde, quanto vai gastar de mão de obra, o designer, a designer, as impressões do material, tudo isso que a gente falou aqui, até mesmo o transporte, por exemplo, de uma reunião ou da distribuição do zine pode ser contabilizado. Então eu vou deixar para vocês
uma planilha, tá? Desse Canva. Continuando aqui, passando aqui, ó, parceiros, recursos, atividades chaves, entradas e a saída, que eu fiz uma tabelinha que eu já coloquei aqui a foto. E aqui tá o nosso Canva. Como que eu vou desenvolver minhas ideias? Então, a partir disso, você vai nomeando, você vai expandindo essas primeiras ideias que foi mapeada. Então, o nosso Canvas modelo de negócio ficou assim. Agora eu vou pegar todas essas informações e colocar na planilha para mostrar para vocês. E agora eu vou estar escrevendo aqui uma planilha que você pode fazer também no Excel se você tiver essa habilidade. Então eu comecei escrevendo o item, valor unitário e o valor total, né? Porque às vezes pode ter como, por exemplo, o primeiro item ali, 200 impressões a R$1,40 cada, vai ficar R$280. E aí eu continuei escrevendo quanto custaria o designer, quanto custaria o artista, no caso eu, o estilete, a régua, tá? Fiz uma pesquisa aí na internet mesmo para pegar esse orçamento, os envelopes, 100 unidades, transporte da ida da reunião, transporte para o dia da entrega, tá? E depois eu calculei mais ou menos quanto eu gastaria para os brindes, que eu coloquei 150. E aí agora o valor final dá R$1.331,10. É o valor estimado para esse projeto. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham interagido bastante aí. Eu estou aberto, tá? No meu Instagram, @gabitopia, que a gente pode estar conversando sobre essa aula. Então, bom proveito aí nas outras videoaulas que tá tendo do PROAC. E é nóis, estamos juntos nessa caminhada.